Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Uma boa noite a todos os aqui presentes, uma boa noite para os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar as Santas Escrituras do Evangelho de João. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo e em seguida nós vamos ler o primeiro, o segundo, o terceiro e em seguida o 13, tá bom? Todos têm aí? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Pai querido, somos gratos a Ti pela Sua palavra, pela Sua verdade, por termos esta rica oportunidade de conhecer o Senhor, de poder ver a manifestação do Senhor no tempo em que nós estamos vivendo, Pai. Isto é a maior riqueza espiritual dada a um ser mortal na terra, Pai, é conhecer a manifestação do Senhor, pois o teu profeta disse que isto é a evidência de se ter o Espírito Santo. E nós estamos crendo, Pai, nisto de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. O Senhor tem aberto os nossos olhos para ver a verdade deste dia, e nós sabemos que isto é a graça e a predestinação do Senhor na nossa vida. Por isso queremos nesta noite reconhecer o amor do Senhor, dar toda a nossa atenção, nossa reverência, nosso respeito ao Senhor, porque o Senhor merece, Pai. Abençoa-nos enquanto falamos do Senhor, enquanto testificamos da verdade, enquanto magnificamos a manifestação do Senhor neste dia, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Um grande privilégio que Deus dá para nós, podermos estar aqui novamente e desfrutar das bênçãos de Deus, sabendo que não é todos que podem desfrutar disto, mas existe uma igreja predestinada, um povo escolhido por eleição de Deus, que pode desfrutar das bênçãos da palavra de Deus. Um povo que tem os olhos abertos, um povo que foi liberto da confusão religiosa, do Egito denominacional, e que pode, nesta noite, glorificar a Deus, reconhecendo a palavra de Deus, reconhecendo a manifestação de Deus. Isto é um privilégio muito grande, Então nós somos gratos a Deus por esta mensagem, que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o 7º selo. Eu não me lembro qual foi o título que eu pus aí. O 7º selo, a encarnação do Verbo, é isso? 7º selo, a encarnação do Verbo. Então nós queremos falar um pouquinho aqui, dentro do que eu escrevi, algumas mensagens que eu escolhi aqui. Pode ser que não vai dar tempo de nós lermos tudo isso aqui, porque é um estudo da palavra, é um estudo da mensagem, Então nós não vamos ter pressa. Se não der tempo, a gente passa para outro culto, para um terceiro culto. O importante é nós alimentarmos nossa alma, O importante é nós comermos o livrinho junto com João, Esta semana que passou, houve aí algumas homenagens ao pastor Osmar, Completou-se 1 ano da partida do pastor, e nós tivemos aí, através do canal do irmão Benevaldo, aí outros pastores homenageando o pastor, o legado que ele deixou para nós, algo muito maravilhoso.
E tudo que eu falar, tudo que nós, os pastores, pregar dentro da mensagem é porque houve um homem que comeu o livrinho. Nós não poderíamos falar nada do que vamos falar nesta noite se Deus não tivesse usado o nosso amado pastor Osmar para trazer esta grande luz da terceira etapa. Por mais que as pessoas não queiram reconhecer, elas sabem no fundo dos seus corações que houve um homem que trouxe algo que nós não tínhamos. Esta igreja não tinha isto, muitas igrejas não tinham isto. O Brasil, talvez os Estados Unidos, o mundo não sabia nada acerca dos trovões da terceira etapa, do novo nome. E nós cremos que o pastor Osmar trouxe para nós este grande ensinamento. Cumprindo o Apocalipse 10, do 8 ao 11, tinha que haver um João, um ministério na terra para comer o livrinho. Brana foi usado para revelar o livrinho, mas nós sabemos que nos Estados Unidos não teve quem comesse o livrinho, quem visse o que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, e nem o mundo ficou sabendo do que aconteceu. Então nós cremos que Deus usou tremendamente. Qualquer um que ouvir as pregações do pastor Osmar vai ver pelas obras que o pastor produziu ao pregar para nós a terceira etapa, o sétimo selo, e a segunda vinda de Cristo, porque tudo o que nós vamos falar aqui, irmãos, aponta e mostra a segunda vinda de Jesus Cristo. Todo o livrinho que João comeu e a explicação que o pastor Osmar trouxe para nós aponta para uma e só coisa: a segunda vinda de Jesus Cristo na terra. A terceira etapa que o pastor Osmar nos ensinou é a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo aberto foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Os 7 trovões soando na voz do leão ali, Apocalipse 10, é a segunda vinda de Cristo. O novo nome é por causa da segunda vinda de Cristo. Tudo que nós sabemos, que aprendemos com o pastor Osmar, tudo que vamos pregar e falar aqui, é porque o pastor Osmar comeu este livrinho. Tudo gira em torno e aponta para uma só coisa: a segunda vinda do Filho do Homem na terra, com um propósito específico de preparar uma igreja para o arrebatamento. A mensagem de João, a explicação que João traz ao comer o livrinho, nos prepara para este grande arrebatamento. Se João não comesse o livrinho, se Deus não desse um ministério para o pastor Osmar explicar isto para nós, nós estávamos ainda cegos, sem saber nada da terceira etapa e confiantes que tínhamos tudo. Nós estávamos confiantes em nós mesmos, como o apóstolo Paulo caminhava confiante, prendendo, matando, batendo nos cristãos, matando, encarcerando, com o peito estufado, achando que estava fazendo uma grande coisa, uma grande obra para Deus, até que Deus derrubou ele do cavalo, até que ele caiu do cavalo. Assim éramos nós aqui, nós caímos do cavalo. Mas sabe o que é? Uma boa coisa cair do cavalo. Quando você cai do cavalo, para olhar para cima, e poder falar como Paulo: quem és tu, Senhor? É uma grande coisa, é porque Deus está tratando com você. Mas se você segue no seu imponente cavalo religioso, astuto, de convicção religiosa, de tradição religiosa, e você não é derrubado do seu cavalo, isto é um mau sinal, que você não tem eleição. Paulo, ele era fariseu, guardava as tradições ali, ensinado aos pés dos maiores estudiosos da época, que era Gamaliel. Era impossível de Paulo se converter, retroceder no que ele estava fazendo, porque ele tinha absoluta certeza, ele estava sinceramente ali fazendo aquela obra. No entanto, ele estava errado, enganado, cegado pelas tradições farisaicas, cegado por sua cabeça inchada de conhecimento teológico. Mas
era um eleito de Deus, era um predestinado de Deus. E Deus sabia que tinha que derrubar ele do cavalo, porque ele não desceria sozinho, ele não largaria aquilo sozinho. Precisava de uma interferência do Deus Todo-Poderoso, com uma grande luz, cegar Paulo, para que ele pudesse olhar para cima, e saber quem era aquele que ele estava perseguindo. E o quadro se repete com cada um de nós. Nós estávamos caminhando na primeira e segunda etapa com o peito estufado, cheios de conhecimento intelectual, cheios de uma tradição que nós recebemos dos nossos pais, da primeira e segunda etapa. Não sabíamos nada acerca do ministério do sétimo anjo, não compreendíamos nada acerca da terceira etapa. Mesmo assim, seguíamos imponente no nosso alazão denominacional, achando ter tudo e não tínhamos nada, completamente cegos, condenando os denominacionais com sinceridade no coração, absoluta sinceridade. Nós não fazíamos menção do quão cego nós estávamos para a parte principal da mensagem de William Branham. Aquela parte adicional de William Branham é a parte mais importante e principal para o arrebatamento, porque o próprio profeta disse: com primeira e segunda etapa nós não iríamos subir, com o que nós temos não subiremos, com discernimento de espírito nós não subiremos, com profecia nós não subiremos, com cura divina, o profeta diz: mal temos fé para a cura divina, precisamos de algo mais. O profeta diz: precisávamos de 7 trovões para dar a esta igreja poder de arrebatamento. E esses 7 trovões estava dentro da terceira etapa, estava dentro do 7º selo que foi aberto pelo profeta e nós não sabíamos. Estava dentro daquela visão da tenda que todos esperam acontecer, e aconteceu naquele quartinho onde o profeta ficou hospedado. Quando o anjo deu a visão para o irmão Branham, e o profeta estava ali naquela visão, olhando para dentro da tenda tinha aquele quartinho, onde o profeta disse que ele ia orar pelos enfermos, onde ele estaria com a sua esposa, e haveria uma fila ali, e as pessoas sairiam do outro lado curados. Aquela era a visão da tenda, e a voz disse para o profeta: te encontrarei ali dentro. Então o profeta aguardava fazer uma grande tenda, aguardava fazer aquele quartinho dentro da tenda, ele sempre fazendo menção desta tenda, até pouco tempo antes da partida. E aí quando ele prega a festa das trombetas, ele diz: ali onde o Senhor nos encontrou. Um armazém, um quartinho de carvão ali na casa do irmão Wood, ali onde o Senhor nos encontrou, porque a visão diz: te encontrarei ali dentro. Na festa das trombetas ele diz: ali a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim, ali aonde o Senhor nos encontrou. Parágrafo 262, os ungidos dos últimos dias. A terceira etapa foi a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aonde? Ali aonde o Senhor encontrou com o irmão Branham, cada dia revelou para ele um selo. Foi ali aonde aconteceu, aonde se cumpriu a visão da tenda, e nós não sabíamos disso. Um homem simples como o pastor Osmar, usado por Deus. Deus não usou os grandes do sul, os grandes do norte, os grandes da América do Norte. Deus usou um aqui do Brasil. É isso que mais o povo tropeça, Um homem simples, humilde, ele usou para mostrar para nós o que nós pregamos hoje. O que João comeu, o que João explicou, é o que nós pregamos hoje. Então nós reconhecemos nesta noite este grande legado que o pastor Osmar deixou para nós. Uma mensagem que abriu os nossos olhos, tirou as escamas denominacionais dos nossos olhos. Uma mensagem que nos derrubou do cavalo. Esta grande luz da terceira etapa, ela nos derrubou como derrubou Saulo, quando íamos imponente no nosso cavalo denominacional da primeira e segunda etapa. Veio esta grande luz da coluna de fogo no ministério de João, através do pastor Osmar, e nós caímos literalmente do cavalo,
Pensávamos que tinha tudo e não tínhamos nada. Hoje nós estamos gratos, felizes e contentes. Olha, eu sempre digo, e eu disse isso no velório do pastor, e torno a dizer, o pastor Osmar foi um anjo que Deus usou para completar a minha salvação, Eu tenho o irmão Brana como este primeiro anjo, eu tenho o pastor desta igreja que me trouxe a primeira e segunda etapa, como um grande anjo que me ensinou a primeira e a segunda etapa, tá certo? E eu tenho o pastor Osmar como este anjo que trouxe para mim e completou, aperfeiçoou a minha fé para o arrebatamento. Então eu reconheço nesta noite, e todos nós que estamos crendo nesta mensagem, que Deus usou o nosso pastor Osmar para trazer esta grande luz que nos derrubou do nosso cavalo denominacional, e nós pudemos ter a nossa visão restaurada e ver que esta luz da terceira etapa era Jesus. Amém? Quem és tu, terceira etapa? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, diz para Paulo, Quem és tu, sétimo selo? Eu sou Jesus, Eu sou Jesus, a encarnação do verbo, porque é isto o que Brana é. Brana é o sétimo anjo, cada anjo um ministério, e o sétimo ministério é o ministério de Cristo na terra, a encarnação do verbo novamente, a segunda encarnação do verbo, B-R-A-N-H-M, esta é a segunda encarnação do verbo para os gentios. Então, se nós pregamos hoje essa terceira etapa, se nós somos ricos hoje na fé do rapto, é porque Deus usou este homem para mostrar para nós estas coisas, e nós devemos ser humildes e saber que tudo que nós pregamos hoje, falamos hoje, não saiu de mim, não saiu de nós, não saiu de nenhum grande, veio para nós, através do ministério do pastor Osmar. Amém? Os irmãos creem assim? Então, nós vamos seguir aqui falando um pouquinho deste livrinho que João comeu, e que agora nós, os pastores, comemos, e transmitimos a mesma mensagem. Fomos fielmente ensinados por João, e estamos levando a mesma mensagem que João trouxe. Nós, os pastores, temos esta responsabilidade, de não acrescentar nada novo, de não querer melhorar a pregação da mensagem. Eu só tenho que pregar o que o pastor Osmar pregou. Eu posso colocar aqui em um outro ângulo, trazer algum tipo de aplicação dentro da escritura, mas é para magnificar o que o pastor Osmar pregou. Não tenho nada novo, nenhum pastor prega nada novo, porque o irmão Brana revelou tudo, e João comeu tudo. Tudo que foi pregado pelo pastor, pelo ministério de João, a esposa de Cristo, foi o que Brana pregou. Então eu não tenho que colocar nenhuma interpretação minha, ou tentar melhorar aqui a pregação da palavra para atrair membros. Eu tenho que pregar exatamente o que já foi pregado. Isto aqui é suficiente para nos arrebatar. O conhecimento da terceira etapa, a revelação da terceira etapa ao nosso coração, os trovões, ter conhecimento do que é os trovões, é a verdadeira fé de arrebatamento, e nós temos isto hoje. Mas como um ministério quíntuplo de pastores, como um encargo deixado pela palavra, que o quíntuplo de Efésios é usado para aperfeiçoar o corpo até o arrebatamento. Muitos irmãos estão saindo do caminho e não estão crendo nem mais em ministério pastoral, nem mais em dar dízimos. Veja para você ver o que uma doutrina errada faz, o estrago que uma doutrina errada faz. Irmãos por todo canto aí do país estão sendo pastoreados pelo CD. Não creem mais em dar dízimo, não creem mais em pastor. Olha aonde isto leva. Um escorregão da palavra, um escorregão daquilo que o mensageiro deixou, as pessoas caem, erram, por causa de uma doutrina errada que não foi deixada pelo pastor. Está certo? Então, eu li essa escritura aqui para falar sobre isto, e a segunda vinda de Jesus Cristo
se as pessoas pudessem compreender, né, a segunda vinda de Jesus Cristo e separar do arrebatamento, elas viriam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A segunda vinda de Jesus Cristo não é arrebatamento. Existe uma grande diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Jesus Cristo. Se as pessoas compreenderem para que serve a segunda vinda, elas vão ver que é totalmente diferente do que nós pensávamos, do que nós tínhamos imaginado. Desde que Jesus partiu, tudo girou e gira em torno da segunda vinda de Jesus Cristo. Todos esperam a segunda vinda de Jesus Cristo como um arrebatamento, como nós também esperávamos a segunda vinda de Jesus Cristo na terra, fisicamente, como um arrebatamento. E quando nós olhamos o que é a primeira vinda, isto traz grande luz para nós do que é a segunda vinda. E nós falamos da segunda vinda porque é o maior acontecimento esperado pelos seres humanos. É o acontecimento mais esperado de toda a humanidade. É a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque existe uma promessa que na segunda vinda de Jesus Cristo, tudo vai se acabar. A doença terminará, a violência acabará, as pestes terminarão, as guerras se findarão. Tudo vai se findar quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Não é isso? E as pessoas estão imaginando um arrebatamento. Um arrebatamento. Então, quando nós lemos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo, ou seja, a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o seu nome foi Jesus. Jesus era a encarnação do Verbo. Jesus era a encarnação da palavra. Jesus era a plenitude de Deus corporizada em um homem chamado Jesus. Sabe o que Jesus fez? Pela primeira vez, Jesus trouxe Deus para a terra. Foi isso que Jesus fez. Deus, ele era Senhor dos céus. Mas quando o Verbo foi encarnado em Jesus, ele se tornou Senhor dos céus e da terra. Ele era Deus no céu e Deus na terra. Então, Jesus, a encarnação do Verbo, Jesus trouxe pela primeira vez Deus, o grande Espírito eterno, para a terra. Amém? A primeira vez Deus fez isto, né? Deus, um ser celestial, Espírito. Jesus, olha para você ver, um ser terreno, né? Trouxe Deus para a terra. Deus precisou ser terreno para vir e habitar com os homens. Emanuel é Deus conosco. É Deus em uma carne. É o Espírito em um corpo. Emanuel quer dizer Deus Espírito em um corpo de carne. O próprio Deus, a palavra habitando conosco, né? E João, quando nós olhamos para o precursor, né? João Batista foi o precursor do Verbo. João Batista foi o precursor do Verbo, a palavra. Deus, sua mensagem, seu mensageiro, precursou a vinda de Deus. A mensagem de João Batista, o mensageiro, o anjo do pacto, o anjo, precursou a primeira vinda de Deus, a palavra na terra. Quando nós compreendermos o que é vinda de Deus, vinda do Filho do Homem, nós vamos ver que não tem nada a ver com arrebatamento. Nada a ver com arrebatamento. Olha, nesta mensagem, a presença de Deus ainda não reconhecida, no parágrafo 10, o profeta diz assim, olha, Jesus veio à terra, ele era dotado
dentro dele do Deus o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. É o Espírito que move o corpo. Se tirar o Espírito, o corpo morre. Era isso que Jesus estava falando. Não sou eu que faço as obras, é o Espírito Santo que move o meu corpo. Se o Espírito sair do corpo, o corpo não faz mais nada. Não sou eu que estou movendo, é o meu Espírito que me move. Não sou eu que estou falando, é o meu Espírito que está usando as minhas cordas vocais. Não sou eu que estou movendo o meu corpo, é o meu Espírito que move o meu corpo. Se sair de mim o meu Espírito, eu não faço nada, eu morro. O corpo não é nada sem o Espírito. O Filho não faz nada sem o Pai, sem o Espírito. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que o meu Espírito faz, o meu corpo faz. Tá certo? E se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Isto é o que Jesus está falando. A razão por que não aceitaram Jesus é porque quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. E eles não puderam aceitá-lo. Olha, nesta mensagem aqui, dores de parto, preste atenção. Isto foi feito através das eras, olha, até que finalmente a igreja lhes entregou um filho homem. Aquele filho homem era a palavra. Agora, irmãos, quando falamos da segunda vinda, da primeira vinda de Jesus, existiu um propósito específico quando Jesus veio a primeira vez. Jesus veio cumprir. Primeiramente, Jesus não veio levar os santos do Velho Testamento. Ele primeiro precisava cumprir todas as profecias do Velho Testamento. João precursou a segunda vinda da palavra, quando o Verbo se encarnaria para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Toda a palavra veio através de Jesus, a primeira vinda, irmãos. Você não pode ter arrebatamento sem o cumprimento de toda a palavra. Há um propósito em Jesus vir a primeira vez. É isso que as pessoas têm que ver. Há um propósito em Jesus vir a segunda vez. Ele não pode vir e levar uma igreja que não está preparada, uma igreja que não está terminada, porque a segunda vinda de Jesus veio terminar uma obra de 7 eras. A primeira vinda de Jesus veio terminar uma obra de várias eras ali com os patriarcas e os profetas. Jesus era toda a palavra para cumprir acerca dele. Se Jesus não cumpre toda a palavra, ele não podia morrer e salvar o homem. Amém? Porque Jesus pôde salvar o homem? Porque Jesus, a palavra, ele era toda a palavra do Velho Testamento. Jesus cumpriu cada jota da lei, para poder morrer, mostrar que ele era digno de pagar o preço do pecado. Como ele vem e leva sem morrer, o pecado precisava ser pago. As escrituras do Velho Testamento precisavam ser cumpridas em um homem, para que a salvação fosse consumada. Então, a primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio consumar todas as profecias do Velho Testamento. Ele não pode morrer sem cumpri-las, porque ele veio cumprir a lei. E a lei exigia um parente redentor que pudesse ser digno de pagar o pecado. Quando Jesus é introduzido, Mombrana diz, coube a João, o precursor da primeira vinda, introduzir o Messias na terra. Se João, o precursor da primeira vinda, introduziu o Messias, a palavra na terra,
o irmão Branham, sendo o precursor da segunda vinda, ele teria que introduzir o Messias na terra. Isto é a segunda vinda. Como Jesus vai arrebatar a igreja se ele precisava cumprir, terminar a obra, aperfeiçoar 7 eras com a sua vinda? Porque Jesus aperfeiçoou as eras do Velho Testamento. Jesus veio como a totalidade da palavra, de tudo aquilo que havia sido profetizado dele. Quando Jesus entra em cena, diz o irmão Branham, nós vamos ler aqui, ele é cumpridor, ele veio cumprir toda a lei e as profecias acerca dele. Isto é a primeira vinda de Jesus. Então, a única forma de Deus, o Pai, vir à terra era se materializando em Jesus. A única forma de Deus, o Verbo, a palavra, ser encarnada era criando um corpo para ele habitar. Em Jesus habitou corporalmente a plenitude da divindade. O que é a divindade? É Deus, é tudo que Deus é. E o que Deus é? Deus é o Verbo. Deus é a palavra. Tudo que Deus é o Verbo, é a palavra. Este verbo, esta palavra, habitou corporalmente, se corporizou em um corpo chamado Jesus. Então Deus veio pela primeira vez na terra por causa de Jesus, um corpo santo, puro e imaculado. O que ele veio fazer? Veio morrer, mas antes de morrer, ele teria que cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Então Jesus, ele consumou, quando ele diz Pai, está consumado, não foi só a morte dele, mas foi, eu cumpri toda a lei, todas as profecias do Velho Testamento. Jesus aperfeiçoou todas as eras do Velho Testamento. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus era a palavra de Deus aperfeiçoada. Os irmãos estão acompanhando? Todos os profetas e patriarcas manifestaram parte de Deus, parte da palavra, parte do Espírito de Deus. Eles eram partes das profecias. Cada profecia cumprida nos profetas foram parte de Deus. Mas chegou uma hora que Deus mesmo tinha que vir na terra, a plenitude da palavra. Por isso, Jesus, nele habitou corporalmente a plenitude de Deus, o Verbo. Divindade quer dizer tudo que Deus é. Tudo que Deus é. Deus é o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E Deus era o Verbo. Então, todo o Verbo veio num corpo chamado Jesus, a palavra. E ele cumpriu, na sua primeira vinda, tudo o que estava escrito a respeito dele. Todo o mistério do Velho Testamento, Jesus cumpriu na vinda, na primeira vinda. Para quê? Aperfeiçoar todos os profetas. Quando Jesus vem, ele aperfeiçoa todos os profetas, todo o Velho Testamento. Prova disso é que, quando Jesus subiu depois da ressurreição, ele levou o cativo o cativeiro. Ele levou o cativo àquela dimensão chamada paraíso, para a presença dele. Porque a palavra havia sido aperfeiçoada em Jesus. O sacrifício foi aperfeiçoado em Jesus. Até ali não se tinha um sacrifício perfeito. Os santos não podiam subir. Eles estavam prisionados, cativos, em um cativeiro ali chamado paraíso. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Porque não havia sangue perfeito, não havia sacrifício perfeito. Eles estavam debaixo de um sacrifício substituto de bodes e carneiros. Precisava do próprio Deus vir à terra, a palavra, e aperfeiçoar o ministério dos profetas, aperfeiçoar todo o ministério dos patriarcas, para que ele, depois de sua morte, depois da ressurreição, pudesse arrebatar os santos do Velho Testamento. Irmão, isto é o que aconteceu na primeira vinda.
O arrebatamento foi um resultado de uma obra que ele consumou na terra. Ele não poderia vir e levar o paraíso, o cativo, o cativeiro. Ele tinha que cumprir a palavra, ele tinha que aperfeiçoar o sacrifício, para que ele pudesse raptar todos os santos do Velho Testamento. Então, você vê uma grande diferença entre a segunda vinda do Filho do Homem, a palavra, e o arrebatamento, o rapto dos santos do Velho Testamento. E nós temos que trazer isto para a segunda vinda, porque não tem diferença. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Como ele fez na primeira vinda, ele faz na segunda vinda. Por que misturar segunda vinda com arrebatamento? É falta de luz. Nós não tínhamos esta luz. Como o mundo religioso não tem esta luz, o povo da mensagem está esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando nós pregamos que Jesus Cristo já veio em 28 de fevereiro, eles não creem, porque eles não sabem o que é segunda vinda. O povo não sabe o que é a segunda vinda do Filho do Homem. Eles acham que é o arrebatamento. Eles creem piamente que é o arrebatamento, como nós criamos. Mas nós caímos do cavalo. Quando João comeu o livrinho, mostrou para nós o que é a terceira etapa, o sétimo selo, o ministério do Filho do Homem. Saiu umas escamas dos nossos olhos, irmão, e eu não consigo ver outra coisa a não ser isto. Em tudo que eu olho, eu vejo a segunda vinda do Filho do Homem. Em tudo que eu prego, eu vejo a segunda vinda da palavra encarnada, para consumar as profecias agora do Novo Testamento. Então, se você entender o propósito da vinda, da primeira vinda, e a segunda vinda, você nunca irá confundir com o arrebatamento ou rapto. Deus não vai levar ninguém confundido para o arrebatamento. Não é porque eu creio que segunda vinda é o arrebatamento que Deus vai me levar, meu irmão. Viu? Não é porque eu creio que segunda vinda é o arrebatamento da igreja que Deus vai me levar no rapto, com a minha ignorância. Deus não leva ignorante para o céu. Deus leva revelado para o céu. Qual o propósito da abertura da palavra, da revelação da palavra? Levar um povo salvo, mas revelado. Deus não vai levar ninguém ignorante para cima. Deus não vai levar nenhum trinitariano para o céu. Você acha que Deus vai levar todos esses trinitarianos para o céu? Você já pensou em chegar lá na face de Jesus Cristo e falar como Felipe? Jesus, eu estou aqui no céu, agora o Senhor mostra o Pai para mim. Você já pensou uma coisa dessa? Os testemunhas de Jeová? Mostra para mim a força ativa de Deus, Jesus. Mostra para mim a segunda pessoa. Eu quero ver. O Senhor disse que tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho eu sei que é o Senhor, mas cadê o Pai? Ele está sentado num trono aí, não está? Leva eu para me ver ele. Eu estou há tanto tempo convosco, Felipe, não me tem desconhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o trono do Pai. Quer ver o Pai assentado no trono? Olha para mim. Eu assentei com ele no trono dele. Ou seja, eu sou o coração do Pai, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E mesmo assim, você tem 2000 anos de Bíblia com denominacionais crendo numa Santíssima Trindade. Olha esses versículos que nós lemos aqui, é tão claro. No princípio era o Verbo, era Deus. E o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Por que pensar no Pai a parte do Filho? O Pai se fez carne em Jesus. Então, Deus não vai levar ninguém no céu porque é sincero. O profeta fala isso. Sinceridade não salva ninguém. O que salva é a revelação da palavra. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão foi revelado. Bem-aventurado tem alegria dos céus. Irmão, qual o objetivo de Deus se revelar? Qual o objetivo de Deus revelar sua palavra? É tirar a nossa ignorância. É tirar o nosso igrejismo, o nosso religiosismo. É tirar a interpretação errada da nossa mente. É tirar a tradição que nos leva para o inferno.
Tradição nos leva para o inferno. Os fariseus foram todos para o inferno, eles estavam numa tradição. Quando a palavra foi revelada, porque Jesus é a palavra revelada. Se Jesus é a palavra revelada na primeira vinda, Jesus é a palavra revelada na segunda vinda. E o que é a palavra revelada? É a manifestação do Verbo em carne. É isto que nos salva, como nós falamos outro dia, né? O que fez Abraão gerar é que a palavra foi revelada a ele num corpo de carne. Ele viu que aquele corpo de carne era o Verbo encarnado, a palavra revelada. Isto produziu nele fé, e ele foi transformado para gerar Isaque. O que vai nos dar poder hoje? Ou o que nos dá poder para a salvação é reconhecer que o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo é Jesus Cristo. Quando você entende que o próprio Deus, o Verbo, encarnou em Jesus para te salvar, isto salva a sua alma do pecado, no mesmo instante que você se batiza no nome dele. Jesus é o Verbo, Deus encarnado. Isto é revelado, isto tira a nossa ignorância, isto tira o nosso paganismo. É isto que Deus vem fazer com seus filhos, é isto que Deus faz para salvar cada um de nós. Ele tira de nós o igrejismo, tira de nós a interpretação errada, tira de nós o paganismo de crer em mais que um Deus. Os homens vão se perder por não crer que Jesus é Deus. Se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados, em vossa incredulidade. Foi isso que Jesus disse. Se não creres que eu sou, sou quem? O Verbo encarnado, Deus encarnado. É isto que salva nós. Por que você se batizou no nome de Jesus? Porque você viu que o nome do Pai era Jesus. Agora, porque você não viu, é um ignorante, e você é batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é obrigado a te salvar? Então, estamos aqui para entender, compreender o que é vinda e o que é arrebatamento. Vinda e arrebatamento são coisas completamente diferentes, porque no arrebatamento Deus não vem cumprir nenhuma profecia, Ele já cumpriu todas as profecias na sua vinda. A vinda do Filho do Homem é para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Jesus foi chamado Filho do Homem, porque nele habitou corporalmente a plenitude de Deus, o Verbo. Ele foi chamado Filho do Homem para cumprir todas as profecias do Velho Testamento acerca dele. E quando ele cumpre todas as profecias, aqueles que reconhecem que ali está Deus cumprindo a palavra, são salvos. A vinda de Jesus, Filho do Homem, é para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Quero frisar bastante isso, porque isso é muito importante, você separar a segunda vinda do rapto, né? Se você não ver o que é a segunda vinda, você nunca será arrebatado. Olha, isto foi feito das eras, até que finalmente a igreja lhes entregou um filho do homem. Aquele filho homem era a palavra, ela mesma feito carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui já era para os trinitarianos esquecer trindade. É Deus que se fez carne entre nós. Não é um filho à parte do Pai. Jesus é o próprio Pai em carne. E o que é o Pai? A palavra, Deus. Deus, o Verbo encarnado. Ele venceu cada domínio, todo o poder sobre a terra, que veio sobre ele somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás, ele repreendeu Satanás, não com os seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, né? Pois ele era a palavra. Então, Deus venceu Satanás, porque é com o que está escrito que Jesus venceu o diabo.
Então, nós só vamos vencer o diabo da incredulidade com o que está escrito, com a palavra, com Deus. Quando temos a palavra, temos Deus. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, então ela caiu. Quando ele se lançou contra Moisés, aconteceu a mesma coisa. Mas quando ele encontrou o Filho de Deus, ele estava com 10.000 volts. Ele era a totalidade da palavra. Isto arrancou penas dele. Quando ele veio de volta e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de Cristo somente, porque Cristo é toda a palavra que saiu da boca de Deus. Sem Jesus nós não vivemos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é toda a palavra que estava com Deus. O verbo veio sobre um homem chamado Jesus. Sem Jesus nós não podemos viver. Se você não crer em Jesus, você não crê em toda a palavra, porque Jesus é toda a palavra. Amém? Lá estava o Filho do homem feito carne. A palavra eternal de Deus manifestou a si mesmo aqui na terra em um corpo de carne, agora presta atenção, para representar a palavra. Jesus veio representar Deus para a humanidade. As obras que ele fez provou que ele era Deus. Olha, se vocês pensarem que João Batista precursou a vinda de toda a palavra, que é Cristo, e Cristo tinha um ministério inigualável. Quando Jesus veio na terra, as obras que ele produziu, só Deus poderia produzir, porque Jesus era a encarnação de Deus, Jesus era a encarnação do Verbo, por isso Jesus falava e acontecia. Jesus mandava o mar se acalmar, ele acalmava. Jesus chamava Lázaro, ele saía para fora. Jesus amaldiçoava a figueira e ela morria. Tudo que Jesus falava acontecia, porque ele era Deus, o Verbo encarnado. Para que os judeus não perdessem o ministério da palavra, da primeira vinda da palavra, porque o que ia salvar os judeus e o povo gentio era a vinda da palavra, o Verbo encarnado. Nada mais poderia salvar o homem ficou debaixo de sacrifícios de cabras e carneiros ali, esperando a vinda da palavra. O povo do Velho Testamento, que estava no paraíso, debaixo do sacrifício de cabras e carneiros, estava esperando a primeira vinda da palavra. Porque se a palavra, ela mesma, Deus, não viesse em carne, eles continuariam debaixo dos sacrifícios de bodes e carneiros. Eles nunca deixariam o paraíso para ir para a presença de Deus. Precisava do verbo, a própria palavra, Deus mesmo se encarnar, para poder, primeiramente, cumprir tudo que foi escrito dele no Velho Testamento. O objetivo da primeira vinda da palavra é cumprir tudo o que estava escrito das profecias do Velho Testamento. Veja a diferença que tem a primeira vinda. Veja que diferença existe entre a vinda de Jesus e o arrebatamento. Depois da ressurreição, ele leva cativo os santos do Velho Testamento. Ali estava o primeiro rapto. Os irmãos estão acompanhando? Olha para você ver a diferença. Olha quão longe nós estávamos da realidade do que Deus veio fazer na mensagem do sétimo anjo. Como nós estávamos em igrejas denominacionais longe da realidade de quem era Jesus, do que Jesus veio fazer a primeira vez. Mais um pouquinho aqui. Agora, nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas apodreceram em cada era, cada um de seus sistemas tiveram que apodrecer e morrer, até que ela trouxe a igreja, até que ela
trouxe aquela igreja fora daquela confusão podre. Trouxe a palavra a si mesma. A palavra do Senhor vem ao profeta. Ela nunca vem a um sacerdote, vem ao profeta. E observe quando isso aconteceu. Quando a palavra veio ao profeta, finalmente aquela palavra foi completamente nascida em carne humana. Foi juntado tudo o que era parte de profecias e dos profetas e dos patriarcas, e aquela palavra que estava nos profetas nasceu em carne humana, chamada Jesus. A plenitude da divindade descansou completamente nele, ou seja, a plenitude de toda a palavra que Deus é. Ele era a palavra. Olha, presta atenção, Jesus, ele era a palavra, a totalidade da palavra. Se você tirar uma profeciazinha que Jesus não cumpriu, não é Jesus, é parte da palavra. Os profetas são parte da palavra, a palavra para as suas eras. Nós somos parte da palavra hoje, nós seguimos a palavra, mas ele era a completa plenitude da palavra, a primeira vinda de Deus. Jesus trouxe Deus para a terra a primeira vez. Jesus era a primeira vinda do próprio Deus na terra, para cumprir toda a justiça, como ele disse a João Batista. Ele já tinha dito para João Batista: necessário é cumprirmos toda a justiça, todas as profecias. Ele era a palavra, e ele disse, quando eles estavam acusando de fazer a si mesmo igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, eles disseram a ele: bem, você faz a si mesmo de Deus. Ele disse: não está escrito na vossa lei que ele chamou Deus aqueles a quem vem a palavra de Deus foi dirigida? Os profetas. Como podeis então me condenar quando digo que sou filho de Deus? Onde a plenitude da divindade descansa completamente. Ele, Jesus, era a completa manifestação de Deus. Jesus era a completa encarnação do Verbo. Isto é o que finalmente as dores de parto sobre aqueles profetas lá, eles sendo a palavra para o cumprimento dela mesmo. Veja, a plenitude da palavra, então, finalmente os sistemas morreram, até que a palavra foi feito carne e habitou entre nós, para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. Vamos acompanhar a primeira vinda, para nós não termos dúvida da segunda vinda. E eu li 2 mensagens e já é hora de terminar. Vê como que a hora passa rápido? Para mim não tem 10 minutos que eu comecei. Para vocês já tem, né? Um pouquinho mais, né? Porque quem ouve cansa, quem fala não cansa. Mas vamos seguir com calma, sem pressa, né? Nós temos toda a eternidade. Olha, a mensagem aqui: a semente não herda com a palha. Presta atenção. Ele era Deus, o Verbo, o Logos, a palavra que saiu de Deus. Quando ele começou a pairar sobre a terra e produziu vida marítima, quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra, que Deus disse: haja, e lá se foi o Logos. Haja, e lá se foi o Logos. Haja luz, lá se foi o Logos, que é a palavra. E a palavra começou porque, olha, presta atenção, porque tudo estava no Logos. A palavra de Deus toda, a Bíblia toda, para cada era, toda a Bíblia para cada era, toda a palavra estava no Logos. E como o Logos começou a respirar sobre a terra, vida marítima surgiu. Até que surgiu Deus a sua própria imagem. Os irmãos captaram aqui? Toda a Bíblia, Novo e Velho Testamento, estava no Logos. Aquele Logos, o Verbo, a palavra, foi derramada em um corpo chamado Jesus. Veja,
Jesus. Jesus é a encarnação do Verbo, para cumprir todas as profecias do Velho Testamento, porque Jesus não terminou toda a sua obra na primeira vinda. A primeira vinda, ele fez parte da sua obra, que foi morrer e pagar o nosso preço, tirar nós da casa do penhor. Nós estávamos penhorados por Satanás por causa do pecado. Ele paga o preço, cumpre toda a palavra que foi escrita dele do Velho Testamento, paga o preço do nosso pecado. Mas veja, tinha mais o Novo Testamento, tinha mais 7 eras gentias dentro de Cristo, e ele tinha que voltar para cumprir o restante destas profecias que estava no Novo Testamento. Por isso, a segunda vinda, ela vem completar a primeira vinda, porque na sua primeira vinda, ele não pôde cumprir toda a Bíblia, ele cumpriu o Velho Testamento, mas Jesus, sendo toda a Bíblia, ele tinha que cumprir o Novo Testamento. Por isso, ele morreu e foi interceder por nós, por cada um de nós. Quando nós viéssemos ao mundo, ele tinha que estar ali como um intercessor. Cada eleito que nascia no mundo, tinha que ter ali Jesus intercedendo por ele, no espaço de 7 eras. Você não tem o Verbo encarnado, você tem parte da palavra cumprindo em cada era. Agora nós estamos partindo para a segunda vinda, mas a primeira vinda, ele veio cumprir as profecias do Velho Testamento. Então Deus tinha essa comissão, o Espírito, Jesus Cristo tinha essa comissão. A primeira vinda, ele não veio arrebatar os santos do Velho Testamento, primeiro ele veio aperfeiçoar a palavra de tudo aquilo que estava escrito dele. Depois que ele aperfeiçoou na cruz do Calvário, ele consumou, tá certo? Antes dele morrer, ele tinha que cumprir toda a palavra, toda a lei, porque a lei exigia isto dele. O Salvador tinha que cumprir toda a lei. Nenhum homem podia cumprir toda a lei, né? O homem que errava num ponto da lei, tropeçava em tudo. Então Jesus, na sua primeira vinda, ele foi a encarnação do Verbo. João Batista precursou a primeira vinda da palavra, para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. E depois de cumpri-la, achou-se Jesus um sacrifício perfeito. Não foi isto o que Pilatos olhou nele? Pilatos olhou a palavra encarnada, estava ali diante de Pilatos, e Pilatos disse: não vejo nele crime algum, incredulidade alguma. Ali estava o sacrifício perfeito, prontinho para ser oferecido pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário, ele disse: está consumado, Pai, a obra que me destes a fazer. Ali estava parte do plano da redenção. Agora ele ia para a tumba, ia ressuscitar no terceiro dia, ia estar ali na terra por 40 dias. E depois iria acontecer o arrebatamento, o rapto do Velho Testamento. Quando o sacrifício foi aperfeiçoado na cruz do Calvário, podia agora esvaziar aquela dimensão chamada paraíso e fazer o rapto dos santos do Velho Testamento. Isto é primeira vinda. Amém? Veja a diferença. Veja quão longe está o arrebatamento de ser segunda vinda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de estar aqui novamente e poder falar acerca da sua palavra, Pai. O tempo não nos permite ir mais além, mas nós voltaremos, Pai, para falar sobre isso, permitindo o Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem dado luz para nós, através da mensagem da esposa de Cristo. Quando João tomou o livrinho, Pai, ele abriu os nossos olhos para vermos a coisa mais importante da face da terra, a segunda vinda da palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.